Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Valentões provocam nova aluna negra e se arrependem imediatamente ao descobrir que ela é boxeadora. Naomi Williams sempre soube que essa mudança não seria fácil. Ela havia deixado para trás as ruas familiares da zona sul de Chicago, seus amigos, seus lugares favoritos e até mesmo sua academia de boxe. O lugar sagrado onde aprenderá a bater forte, não apenas com os punhos, mas com a força de vontade. Aos 17 anos, ela pisou pela primeira vez nos corredores suaves e impessoais de escola secundária Crestwood, uma escola secundária localizada em um subúrbio rico de Michigan, a quilômetros de tudo o que ela conhecia. Crestwood era famosa, é verdade. Seus times esportivos brilhavam em competições regionais. As instalações eram modernas, os corredores iluminados, os armários impecáveis. Mas o que o folheto da escola não transmitia era a atmosfera tensa sob a superfície, os olhares pesados, as hierarquias sociais arraigadas, as panelinhas fechadas e os sorrisos irônicos reservados aos estranhos, especialmente aqueles que não se encaixavam no padrão. Naomi era negra, filha de um treinador de boxe respeitado em sua vizinhança, mas desconhecido ali, e uma enfermeira que havia trabalhado em vários turnos para proporcionar uma vida decente à filha. Ela nasceu e foi criada em uma casa modesta, acima de um pequeno ginásio que seu pai mantinha com paixão. Ela passou a infância lá, descalça no piso de madeira desgastado, observando os meninos suarem no saco de areia, antes de entrar no ringue. Ela aprenderá cedo que a vida não seria gentil com ela, que para ganhar respeito às vezes era preciso falar com os punhos cerrados. Mas também aprenderá autocontrole, foco e a elegância do silêncio. Aos 12 anos, já treinava 2 horas por dia. Aos 14, competia contra garotos mais velhos. Aos 16, era campeã júnior de sua divisão no estado de Illinois. E agora ela entrava naquela nova escola com toda aquela bagagem, e ninguém ali sabia disso. Naquela manhã, ela se levantou antes do amanhecer. Dedicou um tempo para vestir sua roupa cuidadosamente escolhida. Jeans simples, uma camiseta preta e uma jaqueta caque. Nada extravagante, mas cada detalhe contava. Ela queria permanecer discreta, mas não invisível. Queria que todos soubessem, sem dizer uma palavra, que ela não estava com medo. Ela se olhou no espelho, sua pele morena contrastando fortemente com a parede clara do banheiro. Seu cabelo estava trançado em tranças longas e finas que ela havia prendido para trás. Havia um brilho determinado em seus olhos. Não era a primeira vez que enfrentava o desconhecido. Mas desta vez era diferente. Não era uma oponente no ringue, mas uma selva social onde a menor fraqueza podia ser explorada. Ao atravessar as portas da Crestwood High School naquela manhã, com a mochila preta pendurada no ombro, sentiu os olhares deslizarem sobre ela como flechas silenciosas. Alguns rostos demonstravam surpresa, outros, um ar fechado. Alguns demonstravam simplesmente curiosidade, outros, uma clara hostilidade. Mas ela continuou andando de cabeça erguida, passo firme. Não deixou nada transparecer. Seu coração batia acelerado, era verdade, mas seu rosto permanecia calmo, impassível, como sempre acontecia quando entrava num picadeiro. Ela sabia o que representava ali, uma marginalizada, uma garota negra em uma escola predominantemente branca, uma bolsista em um mundo de privilégios. Mas o que ninguém sabia ainda era que ela não estava ali para pedir permissão. Ela estava ali para existir, para se afirmar, para fazer sua presença ser ouvida sem precisar levantar a voz. E ela estava pronta para receber os primeiros golpes, porque sabia melhor do que ninguém como responder. No vasto pátio central de Crestwood High, onde os alunos se reuniam entre as aulas, alguns para discutir, outros para julgar silenciosamente, Naomi atraiu atenção quase instantaneamente. O grupo de Lucas Mitchell a notou assim que ela subiu os degraus do refeitório e atravessou lentamente o terreno. Ela caminhava sozinha, mas com uma confiança impressionante. Não usava logotipos de moda ostentosos, nem um sorriso chamativo. Apenas ela mesma, ancorada em uma serenidade silenciosa. Lucas estava encostado na parede, ladeado por seus 2 leais tenentes, Jake e Derek. Os 3 estavam no time de futebol americano, conhecidos tanto pelo atletismo quanto pelo comportamento dominador. Eles impunham uma lei não escrita, a da hierarquia social. Eles decidiam quem estava dentro e quem merecia ser afastado. Você viu isso? Jake sussurrou, apontando o queixo para Naomi. Respondeu Lucas sem desviar o olhar. Ela parece não saber no que está se metendo. Quem ela pensa que é com essa cara séria? Derek acrescentou rindo.
Lucas se endireitou lentamente e passou a mão pelos cabelos penteados para trás e caminhou em direção a Naomi como um animal selvagem se aproximando de sua presa. Jake e Derek o seguiram imediatamente como dois cães bem treinados. Naomi parou perto de um banco vazio. Ela estava abrindo a bolsa calmamente quando sentiu as três figuras se aproximando atrás dela. Ela olhou para cima e encontrou o olhar de Lucas. Ele exibia um sorriso irônico, o tipo que reservava para presas fáceis, aquelas que gaguejavam ou desviavam o olhar. Bem, olha quem temos aqui. A garota nova, ele disse com uma voz exageradamente amigável, com os braços cruzados sobre o peito musculoso. Naomi não respondeu imediatamente. Ela fechou a bolsa, levantou-se lentamente e olhou diretamente nos olhos dele. Havia uma intensidade em seus olhos, uma força silenciosa que deixou Lucas brevemente nervoso. Você acha que consegue ter um lugar aqui? Jake acrescentou, com os braços abertos como se estivesse apresentando uma arena. Derek, mais malvado, bufou com um sorriso torto. E ou você vai fazer como os outros e ficar no seu canto enquanto espera as pessoas notarem você? Naomi olhou para eles um por um. Sentiu aquela emoção antiga e familiar, aquela que às vezes sentia antes de uma luta, a calmaria antes da tempestade. Mas ela não estava ali para atacar. Ainda não. Ela cruzou os braços, imitando Lucas. Sua voz era calma, clara, sem um pingo de hesitação. Estou aqui para estudar e treinar. Se você está procurando confusão, pode ir embora. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o esperado. Lucas franziu a testa. Estava acostumado a ver recém-chegados corarem, gaguejarem e tentarem encontrar uma saída. Mas essa garota, ela não se mexeu. Ela nem estava tentando impressionar. Ela estava simplesmente pronta. E isso era perturbador. Ao redor deles, alguns estudantes pararam, observando a cena com o canto dos olhos. Um deles sussurrou: "Ela tem coragem." Lucas tentou retomar o controle, dando um passo em sua direção, um pouco perto demais. Naomi não se moveu. "Treinamento, hein?" ele disse ironicamente. "O quê? Dança? Costura?" Naomi o encarou com uma calma gélida. Então respondeu suavemente: "Boxe." Desta vez, foi Derek quem soltou uma risada seca, rapidamente abafada. "Você está falando sério?" Naomi não respondeu. Ela não precisava convencê-los. Ela sabia que ações sempre falavam mais alto que palavras. E mais cedo ou mais tarde, eles perceberiam. Lucas, por outro lado, olhou para ela com uma expressão mais sombria, como se tivesse acabado de perder o primeiro round sem entender como. Aquilo não era mais apenas notícia. Era um mistério, uma anomalia. E para alguém como ele isso não era aceitável. Mas Lucas não era de desistir. Sentia sua autoridade minada por aquela recém-chegada com seu olhar frio e confiante. Seu ego ferido exigia que ele reagisse. Deu um passo ameaçador à frente, com o rosto fechado e a testa franzida. "Você quer ver se é realmente durão?" Ele perguntou em voz baixa, quase um desafio. Derek, sempre rápido em seguir as ordens de Lucas, aproximou-se abruptamente de Naomi. Sem aviso, tentou arrancar sua mochila, pensando que o movimento seria suficiente para perturbá-la, fazê-la recuar ou até mesmo gritar. Mas Naomi estava pronta. Seus anos de treinamento se traduziram em reflexos apurados. Ela se esquivou do braço de Derek com uma fluidez impressionante, deslocando o peso do corpo apenas o suficiente para manter o equilíbrio. Então, com um movimento rápido e controlado, empurrou Derek com um empurrão firme, mas preciso, como se já tivesse enfrentado algo muito pior antes. "Pare com isso!" Derek gritou, cambaleando para trás, surpreso com a força e o controle que ela demonstrava. Ao redor deles, os alunos congelaram, suas conversas silenciando. Todos os olhares estavam fixos naquele confronto inesperado. Alguns murmuravam entre si, impressionados, outros pareciam chocados. O rosto de Lucas endureceu, sua raiva mal disfarçando seu espanto. Ele se aproximou, mais furioso do que nunca. "O que você está fazendo?" Ele quase gritou, incrédulo ao ver sua vítima se voltar contra ele daquele jeito. Naomi não se moveu. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos dele, seu olhar uma chama silenciosa, mas ardente. "Sou boxeadora. Você quer mesmo ver o que isso significa?" disse ela com a voz firme, sem tremer. Sem aviso, ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seu punho direito se ergueu, pronto para atacar, mas ela não tentou atingir Lucas. Desferiu um soco certeiro no ar, a centímetros do rosto de Derek, para que ele pudesse ver a velocidade e a força contidas no gesto. O som agudo do seu punho socando o ar ecoou, causando arrepios nos espectadores. Os valentões instintivamente recuaram. A mensagem era clara:
Ela não era uma garota a ser subestimada, nem um mero obstáculo a ser esmagado. Naomi soltou um sussurro, o suficiente para Lucas e seus companheiros ouvirem, carregado de desafio e promessa. Você vai se arrepender de ter tirado sarro de mim. Havia em sua voz a certeza de alguém que trabalhou duro por cada golpe, por cada vitória silenciosa. Ela pagou o preço com sangue, suor e lágrimas para chegar àquele ponto. E não ia deixar que aqueles valentões a silenciassem. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Lucas engoliu a raiva com o maxilar cerrado. Sabia que aquele confronto não terminaria ali, mas por ora, optou por recuar, respeitando relutantemente uma força que não podia ignorar. Naomi pegou sua bolsa, com o rosto impassível, mas o coração batendo um pouco mais rápido. Ela tinha acabado de deixar sua marca. Crestode teria que aprender a conhecê-la, a respeitá-la, ou pagar o preço. Nos dias que se seguiram, a Crestode High School vibrou com um zumbido novo, quase elétrico. Nos corredores, no refeitório, no campo de atletismo, um apelido circulava de boca em boca, sussurrado com uma mistura de respeito, espanto e admiração. O boxeador de Crestode. Ela não era mais apenas a garota negra, ou a novata, ela havia se tornado um símbolo. Em questão de minutos, Naomi Williams redefiniu seu lugar em uma hierarquia que se pensava imutável. Os alunos que no dia anterior a ignoravam ou a observavam de longe com desconfiança, agora a olhavam com outros olhos. Alguns, fascinados, perguntavam secretamente por ela. Outros, mais corajosos, aproximavam-se dela diretamente. E onde você treina? Você poderia me mostrar alguns movimentos? Você acha que eu poderia tentar boxe também? Até mesmo os membros do time de futebol, que antes zombavam dele ou ficavam em silêncio durante os confrontos, começaram a observá-lo durante seus intervalos solitários. Um dia, um aluno da primeira série o parou timidamente no corredor. Você me inspirou. Meu irmão está sofrendo bullying aqui. Mas desde que te vi, tenho pensado que talvez eu também possa fazer alguma coisa. Naomi olhou para ela, tocou-a e então simplesmente colocou a mão em seu ombro. Você pode. Você só precisa aprender a parar de ter medo. Lucas, por sua vez, havia se isolado em um silêncio frustrado. Evitava cuidadosamente cruzar o caminho de Naomi, mas seu orgulho ferido o consumia. Sua aura de liderança começava a ruir lentamente. Vários alunos que ele controlava com medo estavam percebendo que havia outro tipo de força, o tipo com o qual você não grita, o tipo que não exige berros ou humilhação. Quanto a Naomi, ela se manteve fiel a si mesma. Todas as manhãs treinava antes das aulas em um pequeno parque da cidade, realizando séries de socos no ar, flexões e sprint, sempre sozinha. À tarde, às vezes, ia se exercitar na antiga academia comunitária, onde luvas gastas estavam penduradas e o cheiro de couro e suor lembrava as batalhas do dia anterior. Ela não buscava fama ou atenção. Queria apenas viver em paz, aprender e se encaixar sem se negar. Mas, diante da injustiça, ela nunca se calou. Quando um aluno em cadeira de rodas foi ridicularizado um dia no refeitório, foi ela quem se levantou, caminhou direto até os zombadores e com um único olhar, os silenciou, sem dizer uma palavra. Os professores também notaram. A senhora Garcia, a professora de inglês, discretamente a parabenizou certa manhã. Você tem algo especial, Naomi. Um tipo de honestidade que não se vê com frequência na sua idade. Nunca a perca. Aos poucos, Crestode foi mudando. Lentamente, mas com firmeza. Alunos mais discretos, mais diferentes, começaram a levantar a cabeça. O efeito Naomi não se mediu em gritos ou socos, mas em olhares assertivos, vozes ousadas e jovens que entendiam que não estavam sozinhos. Mais do que uma questão de provocação ou ego, a chegada de Naomi foi um ponto de virada. Uma faísca. Ela havia demonstrado que a verdadeira força não residia na dominação ou no medo, mas no autocontrole, no respeito e na coragem de se manter firme diante da tempestade. Ela quebrou barreiras, derrubou códigos e provou que a força mais poderosa muitas vezes é silenciosa, a de ser você mesmo, custe o que custar. E para aqueles dispostos a ouvir, a enxergar além das aparências, Naomi Williams se tornou muito mais do que uma boxeadora. Ela se tornou um exemplo, uma força silenciosa, uma lição viva.